doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Queridos amigos, estamos iniciando o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Estamos aqui com o nosso querido Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu que agradeço mais uma vez, Delmar, essa oportunidade e reitero aqui os meus agradecimentos aos telespectadores que têm enviado muitos e-mails de estímulo, de incentivo e que nós fazemos esse papel de instrumento. A vontade é essa, ser o mais útil possível a mensagem de Jesus e da doutrina espírita. E eu começo te perguntando o que é o cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo representa exatamente as bases ou as raízes da origem da mensagem de Jesus, que aliás não tinha esse nome. Cristianismo é um termo criado por Lucas, lá no início do cristianismo, e fundado e oficializado por Constantino, já no século IV, no ano 313, com um decreto chamado Edito de Milão. Mas até aí, muita coisa foi se perdendo. Porque eu chamo o cristianismo primitivo exatamente tudo aquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, onde ele diz que depois que Jesus partiu, eles se reuniam, colocavam tudo que eram deles em comum, e a grande comunidade que se titulavam Seguidores do Caminho, então eles repartiam o pão em comunidade. A eles se uniram Maria e os irmãos de Jesus. Então era uma comunidade unida, buscando a cristalinidade dos ensinamentos de Jesus. Isso é cristianismo primitivo. E os pais e as mães do deserto que eles se retiravam e liam as escrituras, né? As escrituras sagradas. Existiam aqueles que realmente seguiam aquele grupo aonde estivessem, onde eles tomavam conhecimento. Assim foi com Paulo, quando foi lá para a ilha de Dan, quando foi viver um período pré-assimilação do cristianismo, né? Depois da sua conhecida queda na estrada de Damasco. Mas, na verdade, o cristianismo primitivo tem bases no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que é onde eu acho que nós cristãos temos responsabilidade de ressuscitar esse texto e de procurar vivê-lo o quanto antes, porque foi isso que Jesus pediu. Todo o capítulo 10 de Mateus é um capítulo de recomendações para os seguidores diretos de Jesus e, sobretudo, tem muitas informações proféticas naquele capítulo 10, onde Jesus começa, segundo Mateus, dando autoridade aos seus discípulos. Mas que autoridade? Autoridade sobre os espíritos inferiores. E aí entra a doutrina espírita. Como é que nós espíritas poderemos ter autoridade sobre os espíritos inferiores? Veja que coisa interessante, ele não fala sobre demônios, mas sobre espíritos inferiores. São conceitos, há uma mistura nisso tudo, né? Daí para demônios, Satanás, há uma porção de falta de conceitos práticos em cima disso. E Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre os espíritos inferiores, levai o Evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, conduzi os espíritos sofredores, dai de graça o que de graça recebeste. Não leve nem dinheiro, nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem alforje, nem sandália para os vossos pés. Esta é a recomendação de Jesus para nós seguirmos os seus ensinamentos. Veja que coisa interessante. Para se ter autoridade sobre os espíritos inferiores, é preciso que tenhamos moral, é preciso que tenhamos renúncia, força espiritual, como ele tinha.
Jesus, as pessoas dizem, Jesus expulsava o espírito. Não me consta que ele precisasse expulsar espírito nenhum. Jesus era o símbolo do amor, da solidariedade, da compreensão, do perdão. Então, quando ele se aproximava, sua energia, sua luz era tão grande que luz e trevas não se combinam. Então, aqueles espíritos que estavam próximos ou que tinham conhecimento da presença dele, se afastavam naturalmente. Você vê lá em Decápolis, quando ele chega lá na famosa Obsediados de Gadareno, que antes que Jesus dissesse qualquer coisa, aqueles espíritos já começaram a gritar: que tens contra nós, filho de Elohim? Ou seja, Jesus não tinha dito nada, que era contra eles, absolutamente nada. Então Jesus tinha essa autoridade que ele quer passar para a gente. Mas isso só se conquista com renúncia, com exercício no bem, com moral, porque ele chegou em determinado local e faziam 3 dias que os discípulos tentavam conduzir um espírito e não conseguiam. E imediatamente Jesus chega e já conduz esses espíritos e eles ficam admirados: mas Senhor, nós estávamos há 3 dias e não conseguimos. O Senhor chegou e já resolveu. E Jesus diz assim: essa espécie de espíritos só se conduz através da oração e do jejum. E aí jejum, automaticamente, temos que entender que não é regime, porque as mulheres fazem regime, os homens fazem regime para não engordar, mas não é esse tipo de jejum que Jesus fala, mas é o jejum da abstinência, do orgulho, da inveja, da avareza, da falta de solidariedade e amor com o semelhante. Então, as bases do cristianismo estão aí. E qual a importância do papel dessas primeiras comunidades cristãs na conservação da obra de Jesus? O papel é muito importante. E eu gostaria até que ninguém tomasse isso como que eu estivesse puxando, como costuma se dizer lá no nosso Nordeste, a brasa para a nossa sardinha. Não é isso. Mas hoje eu vejo como seguidor do cristianismo a doutrina que se preocupa com essa cristalinidade das bases do cristianismo é a doutrina espírita, porque ela não fugiu ainda. Eu não estou dizendo aqui que o espiritismo é o único, eu não estou dizendo que o espiritismo é o melhor, absolutamente. Que nós espíritas nos preocupamos com esta solicitação de Jesus. Porque nós temos como lema: fora da caridade não há salvação. Nós aprendemos que a mediunidade é um dom de Deus e o que vem de Deus deve ser gratuito. Então, dai de graça o que de graça recebeste, como está Jesus em Mateus 10:8. Então, o Espiritismo tem essa convergência, essa busca de unir o que Jesus diz no cristianismo nascente e trazer para o presente. Porque, como diz Emmanuel, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o cristianismo primitivo trouxe uma mensagem de esperança. E a doutrina espírita vem tornar realidade esta esperança. Então é alguém que começou ontem e que através, como bem disse Jesus, ele enviaria um outro Consolador. A gente consegue juntar no presente a mensagem de esperança de Jesus ontem com a solidariedade, o auxílio, o dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede no presente. E além da fora da caridade não há salvação, que é o grande lema do Espiritismo, além dessa esperança e de colocar em prática e realidade, que outros pontos em comum nós encontramos entre o cristianismo primitivo e o espiritismo? Existem muitos ainda. Existem muitos. Porque o cristianismo primitivo, ele não tinha ritual. Tá certo? O ritual veio depois. O espiritismo não tem ritual. A doutrina espírita não tem sacerdote, a doutrina espírita não tem igrejas, a doutrina espírita não tem andores, não tem talismãs, incenso, cromoterapia, não tem absolutamente nada. Por quê? Porque o espiritismo trabalha como se fosse a mensagem rediviva de Jesus. A vontade de ser útil pelo prazer de servir, pelo interesse de ser solidário, porque a comunidade nascente, o cristianismo, eles se uniam, dividiam o que tinham e iam trabalhar para Jesus. E essa mensagem de Jesus, é bom que se saiba
que o cristianismo primitivo, ele era eminentemente judaico. Daí porque você não entende cristianismo se não for judaísmo. Um grande professor da Universidade Hebraica de Israel, David Flasser, ele lançou uma obra em 3 volumes chamada Judaísmo e as Raízes do Cristianismo. E ele mostra tudo isso. Como você nunca vai entender cristianismo se não conhecer judaísmo. E temos que nos lembrar que um dia o cristianismo fez parte do judaísmo. E que todos os discípulos de Jesus eram judeus. E que até os patrísticos, que foram aqueles que já foram sucessores dos discípulos, eles seguiam conceitos e entendimentos judaicos. E o sucessor número 1 de Jesus, que foi o seu irmão Tiago, ele defendia um cristianismo judaico. Portanto, ele dizia, precisamos seguir a Jesus, porém sem esquecer Moisés. E aí, o primeiro concílio do ano de 49 foi exatamente para decidir isso. Mas em todas as citações do Atos dos Apóstolos, na Epístola de Paulo aos Gálatas, ele cita, quando ele diz assim, fui a Jerusalém, não encontrei ninguém, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, Tiago foi o primeiro sucessor de Jesus na igreja de Jerusalém. Era um cristianismo simples, sem rituais, como eu já acabei de dizer, sem essas hierarquias, absolutamente. Todos se amavam, todos se uniam, todos tinham o mesmo objetivo. Que até diz o Atos dos Apóstolos que eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos e faziam a comunhão do pão e dos bens, que seguiam os chamados seguidores do caminho, porque Jesus diz no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu estou no caminho, na verdade e na vida, que também é outra tradução, porque o verbo ser em hebraico pode ser ou estar. E aí a outra colocação que daria outras explicações, mas como não faz parte do tema, mas o termo de seguidores do caminho é exatamente seguidores daquele? Daquele que se intitulou o caminho, seguidor de Jesus. O termo cristão foi lá em Antioquia, quando pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque a palavra cristiane significava seguidores de algum ser, vamos dizer assim, de alguém de destaque. Daí é que os Césares tinham seus seguidores, Augustinianos, seguidores de Augusto. De acordo com o rei, tinham os seus Cristiane, seguidores de Cristo. E é aí que surgiu o termo cristão, que depois foi oficializado por Constantino. Mas eu vejo o cristianismo e o espiritismo bem interligados nas suas origens. Agora, suas considerações finais, Severino. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e a todos vocês que têm nos recebido com tanto carinho aqui, e dizer que todos nós, não só nós espíritas, mas todos os seguidores de Jesus, todos nós que nos intitulamos cristãos, temos a obrigação de ir na origem, buscar realmente o que Jesus queria que nós fizéssemos, que é dar de graça o que de graça recebemos, curar os doentes, os enfermos, procurar ressuscitar aqueles que parecem mortos e, sobretudo, amemo-nos uns aos outros, como Ele nos solicitou e até exigiu de cada um de nós, independente de religião. Você que está me assistindo aí, não importa a religião que você milita, você é meu irmão porque você é filho de Deus e porque Jesus quer que nós nos amemos. Portanto, fique com Ele e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua companhia e eu espero você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!